E as crianças? Vamos falar da pandemia agora, que a pandemia Sim, provocou uma ansiedade e quem nem imaginava que pudesse ter. sim, sim, E as crianças também estão muito ansiosas, né? Essa sim, geração sim. nova aí, bastante ansiosa. O que os pais podem fazer, Diego? Quando começar a identificar que um adolescente, que uma criança está com ansiedade? Então, naturalmente, a pandemia foi um episódio muito ansiogênico, porque a gente não sabia o que ia acontecer no futuro. E a ansiedade está ligada a isso. Nem no dia de amanhã, né? Na verdade. Exatamente. Então, A incerteza, a né? incerteza, isso. Aí começava a ficar pensando, e aí fazia o medo ia crescendo. E aí você me pergunta assim, como não as crianças ficarem ansiosas? Os pais delas, que deveriam ser as pessoas que estariam orientando, cuidando, como é que estão os pais numa situação de pandemia, numa situação onde eles não sabem lidar ainda com as emoções, que eles estão ansiosos? Então, a ansiedade das crianças vem da relação familiar. Então, como cuidar disso? Pais ansiosos têm filhos ansiosos. Tendem a gerar filhos ansiosos, sim. Então, porque quem é referência de segurança das crianças são os pais. Então, se os pais não estão bem emocionalmente, naturalmente aquelas crianças vão perceber que a base de apoio deles está insegura, não está em paz, não está sabendo gerir as emoções. E aí, aquela ansiedade paterna e materna vai chegar para as crianças. Então, como cuidar das crianças? Cuidando primeiramente dos pais. Eu tenho, Caso os pais não tenham uma abertura para poder iniciar um processo de desenvolvimento da inteligência emocional, que no mínimo coloque as crianças para poder serem cuidadas por pessoas que estão fazendo esse trabalho, porque senão eles vão ter que ter um outro tipo de problema no futuro e vão ter que pagar remédio, médico para poder cuidar daquelas situações que ele não cuidou de maneira prévia, não preveniu. Ou ele tenho, se cuida, ou ele coloca a criança para ser cuidada por alguém que seja desenvolvido emocionalmente. tem uma pergunta aqui da Joana, ela fala exatamente sobre isso, que o filho dela de 2 anos se mostra extremamente ansioso, não aguenta esperar para almoçar, não aguenta esperar para tomar banho, fica numa ansiedade muito grande e está roendo as unhas. Ela pergunta o que ela pode fazer. É como eu falei, ela precisa aprender a gerir as Dois emoções. anos? Isso é porque o sentimento ele tem uma conexão de energia. Então, essa energia, que se eu chegar aqui muito contente, muito alegre e falando coisas muito engraçadas e tal, você vai chegar, você contagia com sua alegria. Você sabe muito bem disso. A energia de Dina é muito contagiante, não é verdade? Verdade, É uma verdade. alegria Ela muito, muito gostosa de sentir. Então, quando ela chega com essa alegria, as pessoas que estão à volta, que estão minimamente bem, vão se alegrar também. A não ser aquela pessoa que não esteja bem, que vai ficar essa mulher é muito Que não alegre. gosta de mim. Aí, Que acha que é aí fake. ela não tá bem, ela precisa se cuidar. Mas se chega uma pessoa que, não, que tá com muita raiva de alguma situação, você vai tender a sentir um pouco de raiva também daquilo que aconteceu. Ou se ela tá muito triste. Então, é energia que contagia. Então, os pais, eles contagiam os filhos. E não só os filhos, até os pets. Hoje, o mercado pet está crescendo muito e tem muitas pessoas querendo cuidar dos pets, botar para adestrar, porque meu cachorro tá isso, meu cachorro tá aquilo. Mas ele não entende que ele está precisando de cuidado. E o pet denuncia. Então a criança denuncia que aquela pessoa precisa aprender a gerir melhor as emoções. Muito bem. Falar em pet, meu cachorro manda em casa, manda em você, inclusive. Agora, ô Diego, me parece, né, que a ansiedade é uma coisa muito séria e deve ser encarada por esse ponto de vista. Me parece também que se ela não for tratada, pode desencadear situações graves, inclusive. E eu estou falando isso porque eu me lembro que um colega, um amigo, ele disse que a mulher dele estava com pressão alta. Pressão alta, pressão alta, pressão alta. E aí foi ao médico e o médico aí passou o remédio para controlar a pressão, só que não controlava, e não controlava, e pressão alta, pressão alta. Resultado, depois se descobriu que a pressão alta dela era provocada pela ansiedade. Quando tratou a ansiedade, controlou a pressão. Isso efetivamente tem sempre uma relação, Diego? Geralmente tem. A psicossomática está aí para comprovar isso. E não só essa pessoa, mas diversas outras doenças são causadas por ansiedade. Aí a pessoa está com problema de pele, vai no médico, passa aquele produto para a pele, mas o que está causando aquilo? Muitas vezes não é tratado, que é de fundo emocional. Então, eu tive um câncer com 16 anos e, a meu ver, estava completamente ligado à ansiedade.
Então, muitas pessoas pensam que a ansiedade é só uma coisa que incomoda um pouco e tal. Não, mas ela vai gerando diversos sintomas. Somatiza Isso. forte, né? Inclusive câncer, infarto, pressão alta, dentre outros, pode estar sendo gerado por questões emocionais. Então, as pessoas precisam entender que não é só uma coisa. Porque parece que eu sou ansioso, mas tudo bem, e vai vivendo. Até a hora que aparece uma doença mais grave, que ela tem que parar a vida para poder cuidar. Então, se ela cuidar antes, se ela começar a desenvolver a gestão emocional, ela vai diminuir a ansiedade, que não é só bom para prevenir. É bom para você ter uma vida mais confortável, uma vida mais O quê? prazerosa. Tipo, respiração, yoga, ser uma pessoa mais zen, Eu, a tranquila. respiração, ela ajuda. Ela ajuda. O yoga ajuda também. Tem diversos fatores que ajudam. Ao meu ver, o que ajuda, não só ajuda, mas o que resolve é você aprender a gerir os seus sentimentos. Como? Aí, Vamos ao Beabá de Diego Aí Santana agora, nos ensinar. você faz essa gestão da emoção, né, Gina? Como? É complicado, né? Um negócio bem. Dá para Agora, anotar isso? antes dele entrar nessa questão de como fazer essa gestão da emoção, eu tenho aqui uma outra pergunta, outra curiosidade, que, claro, a gente fica cheio de perguntas, cheio de curiosidade, né? Você, na condição de psicólogo, quando é que você identifica. Quando é que significa o paciente, quando ele necessita de tratamento medicamentoso ou de terapia? Como é que essa faz a identificação? Entre, ó, aqui eu consigo conduzir com terapia, não é hora de entrar com medicamentoso, ou não, agora eu tenho que entrar com medicamentoso, um para ajudar o outro. Como é que faz essa identificação? Tem um ponto onde você diz, é a linha de convergência? aí depende muito do grau de intensidade e do processo de desenvolvimento dessa pessoa com o processo terapêutico. Então, se essa pessoa chega para mim e eu começo a cuidar dela, e eu sinto que ela está atenta, ela está percebendo, ela está compreendendo, ela está se sentindo já melhor, eu dou mais uma sessão para poder ver como é que ela volta. Então, se ela já volta progredindo de maneira significativa, ela já está avançando, aí eu vou percebendo que dá para ir com psicoterapia. Mas se a pessoa está com a ansiedade muito grande, se ela está com um problema de, por exemplo, de pensar em tirar a vida e tá precisando entrar em contato comigo com certa frequência no celular, aí eu percebo que aquela pessoa, naquele momento, é melhor que ela seja acompanhada também por um psiquiatra e tome alguns remédios para a gente ter um tempo hábil para poder exercer o trabalho e assim ela possa parar de usar os remédios, seguir com a psicoterapia e aí chegar num ponto que ela não precisa nem mais de psicoterapia.